Seja bem-vindo ao D3 da Co para mais um conteúdo na nossa Maratona 4.0. Essa maratona ela tem o objetivo de fazer com que você alcance R$100 mil em 6 meses. Então fica junto com a gente, assista todos os nossos conteúdos porque eles vão te ajudar a alcançar esse e muitos outros objetivos, tá? Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre ferramentas manuais para montagem. Então, eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas que nós utilizamos aqui na D3 da Co para a montagem dos móveis, dos nossos treinamentos, para que você seja capaz de, então, montar o seu kit de ferramentas ou montar o kit de ferramentas da sua equipe que irá fazer as montagens na casa do seu cliente, beleza? Eu me chamo Levi Gomes, eu sou especialista em projetos de móveis sob medida e instrutor aqui na D3 da Co, a maior empresa de treinamentos para o ramo moveleiro do Brasil. E queremos, através desse conteúdo, ajudar o nosso mercado a continuar crescendo e evoluindo. Vamos dar início, então, à nossa aula e entender o que nós temos aqui. Eu tenho diversas ferramentas, tá? Ferramentas de furação, ferramentas de acabamento, tá? Tem algumas máquinas aqui elétricas também destinadas a corte e usinagens e alguns outros elementos, tá? Necessários na nossa montagem. Primeira coisa que talvez você pense é a necessidade de ter que investir muito caro em ferramentas para fazer ali o processo de montagem. Quando a gente trabalha com a terceirização de serviços para a produção dos nossos mobiliários, o investimento que a gente tem em ferramenta é incomparavelmente menor. Porque os maquinários que realmente têm um custo super elevado são os maquinários para produção. Ferramentas destinadas a corte, bordeamento e usinagens. Aqui são ferramentas manuais para processos de montagem que a gente já vai mencionar, tá? Menores, que não podem ser executados numa terceirização. Tá? Então, essas ferramentas têm um custo muito menor. Tá? Então, depois que vocês pegarem todas essas informações aqui, inclusive eu vou deixar uma lista de ferramentas para vocês aqui nesse vídeo, que vocês vão poder fazer download, pesquisem. E você vai ver que o investimento ele é muito pequeno. Tá? E outra coisa, não significa que você quer iniciar agora na marcenaria moderna e que você já precisa comprar todas essas ferramentas. Não. Você pode deixar que o seu primeiro projeto pague por essas ferramentas. O que você precisa é aprender, por exemplo, a projetar. Aprendendo a projetar, a vender o teu serviço, você vai conseguir, então, que o teu serviço pague pelo seu kit de ferramentas. Então, é muito tranquilo. Beleza? Então, vamos entender aqui quais serão as ferramentas necessárias aí do nosso dia a dia. Então, eu separei aqui, ó, ferramentas de furação, tá? Ferramentas de corte, inclusive a minha parafusadeira está aqui junto com as máquinas, mas ela está mais relacionada ali à furação. Tem aqui algumas ferramentas de acabamento, tá? E algumas ferramentas auxiliares desse lado. Então, vamos entender onde utilizar cada uma delas. Começando pelas ferramentas de medição. Gente, eu trouxe aqui, olha, 1 metro. Eu trouxe também um esquadro, tá? Trouxe uma régua, beleza? Ó, uma régua grande de 60 centímetros. Sugiro que você tenha uma variedade aí de tamanhos dessa régua. E trouxe também o meu paquímetro, ok? Que é um instrumento com maior precisão. Onde a gente utiliza essas ferramentas durante o processo de montagem? Durante o processo de montagem, pode ser necessário fazer furações, marcações para alguns dispositivos de montagem que talvez não tenham sido feita essa terceirização de usinagens, tá? Por diversos motivos. Um deles, limitação do maquinário ali do seu parceiro. O seu parceiro tem uma limitação no maquinário e uma determinada usinagem eles não conseguem aplicar. Ou uma limitação do software que você está utilizando, onde você não consegue fazer com que uma peça que tocou a outra crie a usinagem na outra peça. Então, essa peça não vai ser usinada. Mas, chegando esse material para você, você vai precisar, então, fazer algumas marcações. Então, por isso que é importante você ter esses instrumentos que eu estou mostrando aqui para vocês de marcação, tá? Medição e marcação. Não estou sugerindo aqui para vocês um kit gabarito.
ainda que em algumas situações eles possam auxiliar bastante e até otimizar o nosso tempo. Mas como a gente vai terceirizar a maioria das nossas usinagens, eu sugiro que você tenha um paquímetro. O paquímetro ele é muito versátil, porque você consegue, através dessa única ferramenta, fazer a verificação, olha, de espessuras, tá? Tanto externas como internas. Então, olha, se eu pegar aqui, essa rasgo aqui dentro do meu esquadro, olha, eu consigo medir através do meu paquímetro, tá? Ele me permite esse tipo de verificação, tá vendo? Consigo medir ele aqui por dentro, ó, colocando ele, ó, essa parte de trás que eu chamo de orelha do paquímetro, beleza? Então, consigo pegar medidas externas, medidas internas, tá vendo? Medidas internas, e consigo também fazer a verificação de profundidade. Então, basta eu colocar esse paquímetro aqui, ó, e com essa ponta, tá? Eu apoio aqui a base do meu paquímetro, aí vou descendo a ponta até ela encostar no fundo de uma furação, por exemplo. E aí eu consigo verificar se a profundidade da minha usinagem está correta também. Então, a gente, só aqui nesse minuto, a gente viu que o nosso paquímetro, a gente consegue ter 3 localizações da medição. Ah, e todas as medições, elas vão aparecer no mesmo lugar? Sim, tá? Todas elas vão bater exatamente iguais. Então, a medida que tem aqui atrás, a medida que tem internamente e a medida que tem aqui, ó, saindo dessa vareta é exatamente a mesma. Um outro lugar que a medição ela também coincide, olha, é daqui, dessa parte de trás, ó, do paquímetro, tá? Dessa parte aqui, até o topo da ferramenta. Então, daqui até aqui também é um local que você pode gabaritar as suas medidas, inclusive usar para fazer marcações. Então, imagina aqui, olha, que eu queira fazer uma marcação em cima aqui dessa peça e eu queira fazer uma marcação de 10 milímetros. Eu venho aqui em cima, olha, faço a medição, boto o 0 aqui no 10, travo a medição, travo o meu instrumento, tá vendo? Agora ele não corre mais. E agora eu posso encostar ele aqui, ó, e traçar a minha linha aqui em cima, beleza? Ó, encosta, ó, e ele vai me dar exatamente os meus 10 milímetros, tá? Posso fazer isso também para ir conferindo, gabaritar uma medida e ir conferindo todas as furações, enfim. Ele vai te dar todas essas possibilidades em um único instrumento. O único cuidado aí que eu sugiro que você tenha é de sempre manter essa ferramenta dentro do estojo dele. Porque ferramenta de precisão, tá? Ele aqui consegue me dar décimos de milímetros, tá? Esse instrumento de medição não pode ficar solto, ele sofre muito rápido ali com a ação do tempo. Se ele cair, ele vai perder o aferimento, enfim. Então, proteja esse instrumento, porque é um instrumento de precisão, tenha maior cuidado com ele para preservar ele por muito mais tempo, tá? A régua, gente, eu gosto de ter sempre régua comigo, tá? Pela facilidade que eu tenho de fazer algumas marcações, que com a trena talvez fique me atrapalhando, porque eu tenho que ficar travando a trena, e ela fica aqui, ó, com essa parte de trás caindo, né? Então ela não é muito prática em algumas situações. E para marcações onde a régua de 60 ou uma régua de 40 entra, fica muito mais prático utilizar a régua, tá? E o esquadro é importante, tá? O esquadro é importante para nos ajudar a traçar uma marcação. Então, às vezes a gente fez ali um pequeno risco, tá? Então, imagina, fiz ali um pequeno risco usando a régua ou usando meu metro, tá? Ou a minha trena, enfim. Fiz uma marcação e eu preciso de uma linha reta, paralela não, perpendicular à aresta aqui da minha mesa, por exemplo. Então, eu tenho lá a minha marcação, eu coloco o meu esquadro e traço. Então, é muito importante ter sempre um esquadro. Também sugiro que você tenha ele em diversos tamanhos, tá? Para que você consiga, com esquadros menores, entrar dentro de um nicho, tá? Ou entre duas prateleiras, e maiores também, para que você consiga fazer a marcação de acordo com a sua necessidade. Então, vocês vão ver como realmente facilita a vida. Então, régua, esquadro, tenham mais de um tamanho, tá? Então, você precisa ter 1 metro, uma trena, réguas, esquadro, pelo menos um paquímetro. E aí você vai ver que você não vai ter dificuldade
para fazer as marcações do que seja que você esteja fazendo durante aí as suas atividades de montagem, beleza? Mas são indispensáveis. Maravilha, deixa eu deixar eles aqui para o lado para a gente dar continuidade. Antes de eu sair da medição aqui, das ferramentas de medição, tá? Eu trouxe na realidade o metro e a trena porque eu queria destacar para vocês uma diferença aqui em relação a essas ferramentas. Tem muito marceneiro que acha que a trena, tá? Ela não traz qualidade ali para as nossas marcações, que a gente não pode confiar nas medições dessa ferramenta. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A gente já falou aqui, inclusive, em outros conteúdos nossos sobre a trena. O metro tem precisão? Com certeza. É uma excelente ferramenta, a gente gosta muito, por isso que a gente tem aqui o metro, inclusive da nossa parceira Ref. Só que ele, com o tempo, ele pode acabar dando folga aqui, ó, nas articulações dele, tá? Se ele começou a dar folga, já era. Você pode descartar esse metro, ele já não serve mais, ele não vai ter mais uma garantia de precisão. Então você tem que ter esse cuidado. A trena, por ela ser uma fita inteira, ela não vai mudar. O que vai acontecer é que a numeração dela, né, as numerações dela aqui podem ir se gastando com o tempo. O cuidado que você tem que ter com a sua trena, o cuidado principal é com essa lingueta aqui na frente. Vocês estão vendo que ela tem uma folga. Essa folga ela é proposital, tá? Então, quando eu pego uma medida externa, tá? Ele precisa abrir para descontar a espessura dessa lingueta. E quando eu pego uma medida interna, que eu encosto a lingueta, ela precisa entrar para eu poder fazer também o desconto dessa lingueta. Então, essa folga, ela é exata, tá? Tanto para fazer o desconto externo, como para fazer o desconto interno, beleza? Então, não pode, gente, em hipótese alguma, achar que isso aqui é um defeito e travar, como eu já escutei alunos e outras pessoas falando, que pega isso aqui, coloca lá numa bigorna lá e dá uma martelada ou coloca num turno e aperta para travar essa lingueta. Você acabou de perder o aferimento da sua ferramenta. Só que por ser uma ferramenta, uma lingueta metálica, tá? Isso aqui com o tempo pode aumentar. Essa folga pode com o tempo aumentar. Então, se você perceber que esses rebites aqui, eles afrouxaram, eles não estão mais firmes, ó, você percebe o movimento deles, tá? Ou você está vendo que houve um desgaste, ou a sua lingueta amassou, caiu no chão, amassou, você perdeu o aferimento aí da sua trena, assim como no metro, quando perde, fica folgado ali as articulações. Então você precisa substituir. Salvo isso, não precisa se preocupar, tá? Tanto o metro como a trena podem trazer dificuldades na hora de fazer as medições internas de um determinado objeto, né? Então vamos imaginar que você precisa fazer a medição, deixa eu colocar duas coisas aqui, ó. Vamos imaginar que você precisa medir daqui até aqui. Então, o que geralmente o pessoal faz, né? Quando dá, a gente coloca ele encostando ali, ó, e olhando por cima a gente consegue ver exatamente a medida que parou. Mas existem algumas situações que isso não vai ser possível. Com a trena, você consegue colocar esse instrumento aqui dentro, ó, encostar ali do lado, travar, e aí você vai fazer a leitura da medição, pegando ali a última medida que aparece, alinhada com a sua trena. Então, eu tenho aqui, ó, 198 milímetros, tá? E vou acrescentar a medida da minha trena. A maioria das trenas profissionais, elas vão ter, tá? Elas vão ter uma numeração aqui, ó. Tá? Na parte de trás, na frente, enfim, mas ela vai ter uma numeração, que é a medida do corpo da sua trena. Então, essa trena aqui, ó, ela tem 2 polegadas e 3 quartos. Tá? Então, você vai fazer a conversão disso para milímetros e vai acrescentar essa medida nos 198 milímetros que ela já havia te dado. E aí você tem a medida exata ali, interna de um determinado local, sem precisar ficar fazendo a aproximação visual. O metro já não te deixaria fazer isso, tá? Então, ó, abri o metro aqui,
Se não tiver esse tamanho, se for menor, eu não consigo curvar o meu metro, eu não vou conseguir pegar essa medida, tá? A trena já permitiria que eu fizesse isso de uma forma muito mais prática. Em outras situações, o melhor mesmo seria uma trena a laser. Mas dificilmente a gente usa a trena a laser em montagem, por isso que ela não está aqui, mas para medição de ambiente, com certeza, ela é indispensável, beleza? Então assim nós concluímos as nossas medições. Vamos passar então para a nossa próxima etapa. Vou mencionar aqui algumas ferramentas gerais, tá? Uma serra de arco, beleza? Ou um arco de serra, tá? Isso aqui a gente vai utilizar para fazer alguns cortes manuais que a gente precisa ter ali um cuidado e fazer com calma, que talvez você não consiga utilizar a serra tico-tico, tá? Para fazer o corte de alguns perfis, então vamos dizer que tenha poucos cortes, você não vai necessariamente levá-la para casa do cliente, por exemplo, numa montagem, uma meia esquadria para uma situação que uma serrinha dessa daqui resolva. Então você leva uma serra como essa, tá? Para cortes pequenos, tá? Não é para fazer corte que precisa de precisão, que precisa de uma perfeição no alinhamento, não é para essa finalidade, tá? É para coisas que não ficam visíveis, para um recorte de um cantinho que precisa ter um pequeno encaixe, que não vai ficar visível, aí essa ferramenta aqui, ela vai ser muito útil, tá? É importante nós termos também martelo. E aí, com relação ao martelo, tenha tanto um martelo normal como um martelo de borracha. Martelo, vamos usar prego em projetos e em móveis de MDF? Não vamos usar prego em nenhuma situação. Trabalhando com MDF, você sempre vai trabalhar com parafusos. Parafusos. Você não vai trabalhar com prego. Mas essa ferramenta vai te auxiliar, por exemplo, encaixando uma cavilha, tá? Levando uma peça para uma posição, enfim. É para esse tipo de coisa que você vai precisar do martelo. E para que o martelo de borracha? Para encaixar alguns dispositivos e até para firmar uma peça na outra que vai ser utilizada ali com um conector. Vamos imaginar que você vai fazer o encaixe de duas peças aí com cavilha. Você vai utilizar o martelo de borracha, às vezes, para bater até as duas peças se assentarem, beleza? Porque ele não vai machucar o seu MDF. Mesma coisa para dispositivos de montagem. Preciso encaixar um conector, tá? Como, por exemplo, um Rafix, né? Ou VB, como a maioria conhece, VB de um furo, VB de 2 furos, enfim, conector tab. Você precisa entrar com aquele dispositivo na pressão. Às vezes ele vai na mão, você firma ele na mão lá e ele encaixa, mas às vezes ele não vai. O martelinho de borracha, ó, acabou, ele está no lugar e resolveu o seu problema, tá? Sem danificar o dispositivo, sem danificar a sua chave. Então você precisa aí dos martelos, beleza? Outras ferramentas que serão indispensáveis serão chaves Phillips e fenda também. Eu não trouxe aqui fenda porque a gente praticamente não utiliza chaves de fenda, eu não utilizo parafuso com fenda. A chave de fenda vai ser útil para a gente travar e destravar, às vezes, algum dispositivo, coisas nesse sentido. Mas, no geral, chave Phillips. E eu recomendo que você tenha ela pelo menos em 3 versões, com uma ponta mais grossa, tá? Uma ponta mais fina, então dá para comparar aqui olhando, tá vendo? Ó, ponta grossa e ponta fina, e também com o seu corpo pequeno, para que você consiga acessar lugares que tenha pouco espaço, tá? Então é importante ter também essa chavinha, a gente chama ela vulgarmente de Phillips cotoco, tá? Gente, você não tem noção da quantidade de vezes que a gente utiliza isso aqui durante uma montagem, beleza? A chave com essa ponta mais grossa é a que a gente mais vai utilizar para a maioria dos parafusos Phillips, tá? Então, para que eu trouxe essa daqui? Em alguns dos nossos projetos, a gente utilizou iluminação. E nessa iluminação, a gente precisou fazer a montagem, tá, de tomadas. Se você não tiver uma chave Phillips fina, aqueles parafusinhos da tomada ali você não vai conseguir acessar, dentre outras aplicações, tá? Então, tenha uma chave Phillips também de cabeça fina ali, para que você não tenha dificuldade aí nessas situações, tá? E agora também não dá para ficar fugindo aí de trabalhar com iluminação nos nossos projetos, porque isso agrega muito valor.
Inclusive, em breve eu vou trazer aqui para vocês esse tema, tá? Como agregar valor utilizando iluminação. Então, fica ligado aí também na nossa maratona. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você não ficar de fora. E como a gente está falando aqui de iluminação, duas ferramentas indispensáveis aí será o nosso alicate universal e o alicate de corte, tá? Então, a gente precisa ter esses instrumentos para poder fazer a montagem lá das nossas fiações, cortar fio. O alicate universal e o alicate de corte também pode auxiliar se você precisar arrancar alguma cavilha que entrou errada ou que quebrou, enfim. Você precisa ter esses instrumentos aqui também na sua maleta, tá? E uma outra aplicação também do alicate universal e o de corte também é para aqueles parafusos de puxador. Aqueles parafusos que vêm com mais seções para você poder fazer o corte de acordo com a espessura da frente, onde vai ser colocado o puxador, eles cortam facilmente com o alicate universal. Então você precisa ter esse alicate se for fazer a fixação desse tipo de puxadores, tá? Então quando for lá fazer a montagem de um armário que tem esse puxador, tem que ter aí pelo menos o alicate universal nesse processo, beleza? Maravilha. Deixa eu deixar eles aqui para o lado. Vamos passar aqui agora para as nossas... Vou dar sequência a partir do que eu estava falando do parafuso para puxador. E aí eu trouxe aqui uma solução, tá? Que eu sugiro que vocês tenham de verdade aí na maleta de vocês. Já aconteceu de você pegar aquele parafuso? Se você estiver começando agora, eu sei que você não vai entender muito bem o que eu estou falando, tá? Mas para gente que já trabalhou com esses puxadores de metal, a gente corta esse parafuso, nem sempre o acabamento na ponta dele fica muito bom. E aí, quando a gente vai colocar lá no puxador, a gente estraga, às vezes, a rosca do puxador. Ou a rosca já vem de uma forma que o parafuso novinho, sem corte, já não entra, né? O que você tem que fazer? Em vez de você forçar esse parafuso, que ele provavelmente não vai dar aperto, e esse parafuso ele quebra também na torção muito facilmente, por causa dessas seções, o correto é você ter esse vira-macho, tá? O nome é esse, tá, gente? Pode pesquisar aí, se você nunca ouviu falar. Você tem que ter esse kit de vira-macho, tá? Que essa ferramenta vai permitir que você corrija a rosca lá do puxador. Tá vendo? Então, essa parte aqui, olha, ela entra usinando lá o metal e limpando a rosca, deixando ela perfeita. Então, o parafuso ele vai entrar suave. Só que para usar essa ferramenta, você precisa ter o vira-macho, que é esse daqui, ó. Travou aqui, tá vendo? Agora já não sai, olha. Ele fica dessa maneira aqui que vocês estão vendo. Ó. E aí é só colocar lá no parafuso, lá na furação, né? E corrigir aquela furação. Pronto. Você não perde ali aquele dispositivo, né? Aquele puxador, apenas fazendo a correção. E isso é mais comum do que você imagina. Então, em vez de ficar se matando, cortando outro parafuso, até conseguir uma ponta perfeita, ou ficar limando lá, né? Limar é importante, tá? Você tirar qualquer rebarba grosseira que ficou, mas às vezes o problema não é esse. O problema é a rosca do puxador. E aí então você só vai conseguir corrigir se você tiver o vira-macho, tá? Então fica essa dica aí para vocês ter a solução antes de ter o problema. Na sequência, eu trouxe aqui para vocês os grampos, tá? Eu trouxe 3 modelos de grampos diferentes para apresentar para vocês, que é o que eu recomendo que vocês tenham aí para facilitar a montagem, tá? E diminuir até a necessidade de ajudante. Por exemplo, esses 2 grampos aqui, ó, eu tenho um grampo de aperto rápido e tenho esse grampo tipo alicate aqui, tá? Esse daqui, gente, ele tem uma força bem legal, tá? Mas ele não vai te dar uma firmeza suficiente, por exemplo, para você fazer o travamento de algumas peças. Por exemplo, você precisa juntar uma chapa na outra, um tamponamento numa lateral e fazer a perfuração e colocar o parafuso. Esse dispositivo aqui, ele pode ser que não te ajude nesse sentido, tá? Essa peça, na hora que você estiver furando, ela pode acabar saindo da posição. Isso acontece aí realmente. Mas para te dar um pouco mais de firmeza em uma peça que precisa ser fixada aqui na bancada, para você fazer uma furação, ele é mais do que suficiente, tá?
ele é mais do que suficiente. Então você trava um lado, o outro lado você provavelmente vai estar apoiando com a sua mão e aí você consegue fazer a furação com mais segurança. Então eu utilizo muito esse grampo aqui para essa finalidade. Esse grampo aqui, ele já me dá muito mais firmeza, tá? Porque esse grampo é pequeno, você encontra ele em diversos tamanhos e eu sugiro que você tenha ele em diversos tamanhos para cada situação que você estiver trabalhando, tá? Então esse daqui, olha, eu já consigo segurar peças, tá? Engrossadas aqui tranquilamente, tá? E ele tem 40 quilos de força. Então eu consigo prender uma peça aqui e ter um travamento de 40 quilos. Então ele vai me dar muito mais confiança para fazer travamentos de tamponamento, por exemplo. Ou vamos imaginar que eu estou fazendo a montagem de um guarda-roupa, eu tenho um gaveteiro pronto, coloquei meu gaveteiro lá em cima da base e vou colocar a lateral. Para essa lateral não correr o risco de cair enquanto eu vou pegar a máquina, fazer o pré-furo, para colocar o parafuso, eu faço o pré-travamento também com essa ferramenta. E por ele ser de engate, de engate rápido aqui, olha, com uma única mão eu consigo colocar esse instrumento, ó, e eu vou apertando até fazer o travamento rápido. E olha, acabou. Se eu puxar aqui, gente, eu vou mover a minha mesa, tá vendo? Eu movo a minha mesa e ele não sai do lugar, tá? E para soltar, ele tem aqui uma trava na parte de trás, beleza? Então, esse daqui, que é pequeno, ele tem uma força de 40 quilos cada um. Então, você consegue fazer, facilitar muito aí o dia a dia da montagem utilizando esse instrumento, tá? E, por último, um outro grampo que a gente também utiliza aqui, tá? É esse grampo 90 graus. Então, eu consigo juntar uma peça desse lado com uma peça desse lado, fazer o travamento dela para eu fazer as furações ali com maior tranquilidade. Então, para quem está começando, para quem não tem muita firmeza na mão e não quer ficar também fazendo firmeza na mão para não ficar aí depois com uma tendinite, esse instrumento aqui ele é sensacional, tá? Só que procurem ferramentas robustas, tá? Eu não vou indicar nenhuma marca aqui para vocês de nenhuma dessas ferramentas. Se você identificou alguma marca aí, você identificou por conta própria, tá? Aí você vai decidir de acordo com a tua necessidade qual dispositivo você vai utilizar. Eu não estou sugerindo aqui nenhuma marca, mas eu sugiro que vocês avaliem isso aqui, ó, a espessura do metal, o tamanho da ferramenta, o tipo da manopla, se ela realmente é metálica e ela tem os acabamentos em nylon aqui para proteger. É isso que você tem que ver. Tem umas ferramentas que elas são muito finas, tá? É um metal, uma chapa de metal muito fina, dobrada ali para fazer, e elas não te dão muita firmeza e elas danificam e não mantêm o esquadro ali correto, tá? Essa daqui não, gente. Olha só a robustez, é uma chapa realmente que não tem como você tirar isso aqui do esquadro, tá? Não tem como. Então você vai encaixar a peça aqui, vai travar e ela vai funcionar muito bem, tá? E vai durar aí muito tempo se você não for um grosseirão que vai estourar a manopla, porque a única parte frágil dessa peça aqui vai ser a manopla. Toda a parte metálica dela aqui vai ter uma durabilidade incrível, tá? Então, para quem está começando e não tem firmeza e não quer ter que ficar fazendo um esforço da mão aí para travar duas peças, esse tipo de grampo aqui, ele é sensacional. E ter mais de um também é muito bom, porque você pode travar os dois lados, você pode pegar uma caixa, travar os 4 lados e depois vem furando todos os lados e acabou, está montado. Tá? Então você perde um pouco mais de tempo travando o dispositivo, mas facilita muito na hora de você fazer o pré-furo, colocar o parafuso, fazer pré-furo, colocar parafuso. Porque se você vai fazendo na mão, você acaba perdendo muito tempo ali alinhando, acertando. E aqui travou uma vez e acabou, você vai do início ao fim, sem ter que mexer nele de novo. Ok? Então beleza, tá aí o grampo 45, tá? Então esses aqui são ferramentas auxiliares necessárias no nosso processo. Vamos falar agora de um outro kit de ferramentas necessário, tá? Então eu trouxe aqui algumas ferramentas relacionadas a acabamento. Então eu trouxe uma lima mursa, essa lima mais fininha, tá vendo? Ó? Que a gente utiliza para fazer o acabamento da fita de borda, tá? Então você tira toda a rebarba que talvez esteja lá na sua fita, utilizando a lima mursa, tá? Poderia ser uma lixinha também,
mas a gente recomenda mais a lima mursa mesmo. Outra ferramenta, o estilete, para fazer ali alguns cortes, fazer destopo, entre outras coisas. O estilete ele é indispensável também na nossa maleta de ferramentas manuais, tá? Agora, as ferramentas que eu estou apresentando aqui estão diretamente relacionadas, tá, à aplicação de fita de borda. É um serviço que vocês podem terceirizar, é um serviço que eu recomendo que vocês terceirizem, porque agiliza muito a produção. Porque aplicar uma fita, por exemplo, uma mesa como essa aqui, eu tenho que aplicar a fita nessa chapa de cima. Olha o trabalho. Eu vou aplicar de um lado, eu passo cola de um lado, passo cola do outro. Espero 15 minutos, passo mais uma demão. Vejo se já tem taque de contato. Às vezes não tem, vou ter que dar uma terceira demão. Beleza, sempre com intervalo de 15 minutos. Deu os 15 minutos, aí eu vou aplicar a fita aqui desse lado e do outro. Eu já vou ter passado uma demão na fita de borda, realmente. Uma demão na fita de borda. Aí venho aqui e grudo essa peça. Eu já posso vir fazendo o refilamento, né? Então, esse instrumento aqui, ó, é um refilador manual, tá? Para você tirar o excesso da fita de borda que vai ficar dos dois lados. Eu já posso fazer o refilo? Não. É comum você ver o profissional, assim que você aplica a fita de borda, já aplicando, fazendo o refilo, depois metendo lima, fazendo destopo, mas não é o correto. Porque a gente tem um tempo de cura da cola. Quando a gente está lá no taque de contato, a cola não atingiu, ela não secou totalmente. E ela não tem que secar totalmente na hora que você vai colocar a fita de borda. Ela tem que estar naquele ponto de taque para ela poder atrair a outra peça e manter ela bem colada, mas a gente precisa respeitar o tempo de cura da cola para depois fazer o acabamento. Do contrário, acontece de, em alguns pontos, ela acabar abrindo, ou na hora que você passa o refilo, que você faz o recorte, você vê que a fita ela teve uma retraída, ela desceu e não ficou perfeitamente alinhada com a chapa. Isso aconteceu porque você não respeitou o tempo de cura da fita, da cola. Então tem que ser respeitado. Quanto tempo? O ideal são 24 horas. Então eu apliquei a fita desse lado, eu posso aplicar do outro lado, se for os dois lados, né? E agora eu aguardo 24 horas para poder começar a fazer os acabamentos e depois aplicar o outro lado, mais 24 horas. Então esse processo de aplicação de fita manual não otimiza o nosso trabalho. Então a gente não recomenda, tá? Mas vai ter situações que você vai precisar fazer alguma colagem, tá? Vai ter situações, às vezes uma peça passou despercebida e não veio do jeito que a gente precisava, ou precisou fazer um recorte para substituir uma peça ali e você vai ter que fazer esse processo manual. Então essas ferramentas são necessárias, porque você não vai deixar para comprar elas só quando precisar, porque na hora lá aconteceu uma necessidade, está na casa do cliente, preciso fazer uma correção, e agora? Ah, eu volto daqui uma semana, eu tenho que comprar uma ferramenta para poder consertar. Não, isso aí não agrega valor, você tem que ter a solução já ali à sua disposição, tá? Então você precisa da lima mursa, você precisa de um estilete, está fugindo o nome aqui das coisas, você precisa de um estilete, você precisa de um refilador, tá? Você precisa de um refilador, você precisa de um destopador, que é quem vai fazer o corte lá da extremidade da fita. Então ela vai estar com uma sobra para os dois lados, você coloca lá um refilador e acabou. Ele faz o destopo perfeito, tá? Só que, detalhe, esse destopador aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse destopador aqui, ele é para fitas de 0,4 milímetros. Só que a gente tem fitas de 1 e 2 milímetros. E aí você precisa ter um destopador também para fitas grossas, se você tiver o costume de trabalhar com fitas grossas. E a gente recomenda que você trabalhe com fitas grossas, tá? Principalmente em peças que estejam suscetíveis ao toque, tá? Ou estejam expostas visualmente. Por quê? A fita de 1 milímetro, pelo menos, e a de 2 milímetros, evidentemente, ela vai trazer maior conforto ao toque e maior beleza estética, tá? E o custo que você vai ter nisso não é grande em relação a 0,4 milímetros. Então, eu até te desafio a fazer aí um teste. Faça um projeto todo em 0,4,
e depois faça o orçamento dele também com 1 milímetro. E veja só se o custo que você vai ter a mais não compensa você agregar esse valor, porque o que você agrega de valor é muito maior do que o custo que você vai pagar. Isso eu te garanto, tá? Então você precisa ter. E aí, gente, tem uma outra ferramenta aqui, ó, que é esse daqui, o Finisher, tá? Que poucos conhecem e poucos utilizam. Mas, por exemplo, eu passei lá o meu refilador, né? Deixa eu soltar aqui e pegar só um lado. Eu passei o meu refilador. E você vai perceber que vai ficar esbranquiçado. Ou você passou a lima e você percebeu que em alguns lugares, ó, vai ficando esbranquiçado. Isso é algo que acontece naturalmente com qualquer polímero, qualquer plástico. Tá? O plástico, ele sofre esse efeito de esbranquecimento. Então, você precisa trazer a vida de volta do plástico depois que ele passa por um processo de corte. E é isso que essa ferramenta vai fazer. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai polir, literalmente polir a borda da fita, e ele vai te dar maior conforto ao toque, vai trazer de volta a cor da sua fita, tá? E o acabamento fica muito melhor. Tá? Então, essa ferramenta aqui é indispensável. Inclusive, mesmo que você não tenha aplicado a fita, que as fitas tenham vindo para você pela terceirização, eu sugiro que você tenha, porque em alguns momentos pode ter acontecido ali uma pequena falha, que você vai precisar corrigir manualmente. Então, você tendo essa ferramenta, você consegue corrigir com tranquilidade e preservando ali aquele acabamento top que as outras peças estão. Você consegue equiparar todas elas, tá? Bem tranquilo. Uma ferramenta aqui, ó, um kit de ferramenta legal também relacionado à fita de borda, que pode ser muito útil aí para você também, olha, para essas aplicações manuais, é esse kit de aplicador de cola, tá? Então ele tem aplicador tanto para fita, que é esse conjunto aqui junto com esses outros, né? Onde você consegue passar a fita aqui com uma garrafa PET com a cola, fazer a aplicação da cola com a quantidade de cola ideal, tá? Eliminando ali boa parte da sujeira que aquela trabalhar com aquela cola ela traz, não tem como fugir muito disso, mas essa ferramenta aqui vai eliminar, gente, quase não, mais de 90% da sujeira que você faria usando uma espátula ou um pincel, você vai eliminar utilizando esse aplicador de cola, tá? E tem um aplicador para o topo, tá? Esse daqui seria para o topo, ó, tá vendo? Eu tenho ele aqui para 36, para chapas engrossadas de 18, eu tenho ele para chapa engrossada de 15 e assim vai, beleza? E tenho também um centralizador da fita, porque a fita ela sempre deve ser, a fita que você deve utilizar para colocar, ela tem que ser pelo menos 4 milímetros maior que a espessura que você estiver trabalhando. E então, você precisa manter esses 2 milímetros para cada lado para garantir o quê? O refilo depois, né? O perfeito acabamento dos dois lados. Ela tem que estar passando. E aí, ó, com essa ferramenta, você centraliza muito mais facilmente a fita no topo da chapa. Gente, fica ligado aqui na maratona que eu vou mostrar para vocês, tá, o uso de várias dessas ferramentas aqui para vocês entenderem melhor. Só quero mostrar para vocês hoje quais são as ferramentas necessárias e onde vocês vão utilizar elas. Então, aqui é o kit de aplicador, tá? Para a fita de borda, entre as outras ferramentas que eu apresentei para vocês. Refilador, destopador, lima, estilete e o finish para fazer o polimento e acabamento final, tá? Maravilha! Chegamos agora na nossa parafusadeira. Parafusadeira para a gente é indispensável. Tem que ter. E não pode ser qualquer parafusadeira, tá? Tem que ter uma ferramenta profissional, que vai ter pouco desgaste, que vai ter uma autonomia importante aí de trabalho, tá? Então essa parafusadeira aqui é uma parafusadeira 12 volts com um mandril de 3/8. Então eu consigo colocar aqui uma broca de até 10 milímetros. Então eu preciso ter essa possibilidade, tá? Ter uma parafusadeira com mandril maior é legal? É muito bom também.
Tá? Então, por exemplo, em alguns projetos aqui, a gente teve que usar um adaptador, porque a gente precisou trabalhar com uma broca de 12 milímetros. Ah, mas tem aquelas brocas que são adaptadas, né? O encaixe dela ali é mais fino do que o resto do corpo dela. Excelente, você consegue trabalhar, mas tem que ter pelo menos essa parafusadeira com mandril de 3/8, tá ok? Pelo menos 3/8. Parafusadeira tem que ter controle de torque. Estamos trabalhando com MDF, é um material de média densidade. Então isso significa que com uma parafusadeira que não tenha controle de torque, se você colocar um parafuso ali, ele vai entrar até o inferno se deixar. Ele vai estourar a sua chapa, ele vai danificar o seu projeto e você não vai ter mais a possibilidade de montar e desmontar aquilo. Então, para você ter o controle desse parafuso, conseguir colocar esse parafuso, ele ficar faceado ali dentro do alojamento dele, sem estourar, sem danificar a peça, você precisa ter o controle de torque. O controle de torque está aqui, gente, olha. Então, você tem aqui, geralmente, essas numerações, onde você tem de 1 até, depende da máquina, a minha aqui vai até 15, ó, o controle de torque, não significa que é a força 15, tá? Então, a força dessa máquina é medida em newtons e a força máxima dela está dividida aqui nessas 15 posições, beleza? E se eu quiser usar a potência máxima e a força máxima, eu jogo para parafusadeira. Aqui, gente, ela não para, tá? Então, ó, se eu tentar segurar, ó, ela não vai parar quando está aqui. Por isso que a gente utiliza essa ferramenta, essa posição para fazer perfuração. E no torque, ó, se eu colocar no torque, segurar, quando ela atingir aquela força, ela trava e dá esse barulho aqui, ó. Beleza? Então significa que ela atingiu a força que está aqui marcada nessa numeração. Beleza? Outra coisa que é importante, que uma parafusadeira ela tenha. Sugiro que você compre modelos que já venham com 2 baterias. Isso vai te dar uma autonomia maior de trabalho, porque quando uma descarregar, você já tem outra carregada, tá? E com relação à bateria, quanto maior o número de ampere, tá? A minha aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar, que está com uma etiqueta. Não vou conseguir ver. E se eu tirar isso aqui, o patrão vai puxar meu pé. Mas, enfim, quanto maior o número de amperes da sua bateria, maior a autonomia que essa parafusadeira ela vai ter. Tá? Então, essa daqui, a última vez que eu olhei a bateria, eu acho que eram de 2 amperes, tá? 2 ampere-hora a bateria. Então, ela vai ter uma autonomia. Mas você tem máquinas com 5, 6 amperes, 4 amperes, enfim. Quanto maior, melhor. Tá? Botão de acionamento. É legal que tenha controle de rotação aqui no botão. Olha. Significa que você vai ficar furando em baixa rotação? Não. Se eu preciso furar em baixa rotação, uma madeira dura ou um metal que vai aquecer a minha broca se eu estiver furando em alta rotação, eu jogo para a velocidade 1, tá? Então, outra coisa que é importante que a sua parafusadeira tenha, velocidade 1 e 2 pelo menos, tá? Então, materiais duros, eu vou perfurar em baixa rotação. Então, repara que eu aperto o botão todo, o meu motor está girando em máxima rotação e o meu mandril não, ó. O que eu ganho com isso? Eu vou ter menor aquecimento na minha broca, e eu vou ter mais força na minha máquina, tá ok? Então, se eu preciso de mais força, baixa velocidade, tá? E maior torque. Então, aqui, olha, eu estou usando a maior força que essa máquina ela me oferece. Para parafusos grandes, é essa aqui que eu vou utilizar, tá? Agora, se eu preciso de maior rotação, e qual é a necessidade da nossa rotação? Furar rapidamente, evidentemente, e também a perfeição no acabamento do furo. Se você tem uma máquina que tem baixa rotação, quando você faz a furação que a broca sai, ela não consegue ter velocidade suficiente para fazer o corte na hora que ela está saindo e acaba estourando do outro lado, dando aqueles machucados, sabe? Então, isso é compensado com uma alta rotação. Então, a gente recomenda
que a máquina que vocês forem escolher tenham pelo menos 1.500 rotações por minuto. Pelo menos. A rotação máxima dela é de 1.500 rotações. Beleza? Então, pelo menos 12 volts, tá? Resumindo, pelo menos 12 volts, 2 baterias, rotação máxima de 1.500, controle de rotação aqui em cima e no botão, controle de torque, mandril de 3/8, tá? E, por último, variação no sentido da rotação. Esse botão aqui, ó. Eu consigo colocar o parafuso, sentido horário, e consigo tirar o parafuso com a função anti-horário. Beleza? E aí, dando sequência aqui nesse conteúdo relacionado à parafusadeira, nós temos as ferramentas, né, como serra-copo, utilizado ali para colocar passadores de fio, spot, entre outras coisas. Tá? Então eu preciso ter. E a serra-copo que a gente recomenda é essa daqui. Qual é o diferencial dela? Você vai perceber que ela tem, ó, pontas, tá vendo? Ó, pontas de vidia, que é um material muito mais resistente, que segura o corte por muito mais tempo e traz muito mais qualidade no acabamento. Beleza? De vidia. Tem umas outras aí que você encontra em qualquer esquina vendendo, que é cheia de dente, parece um serrote em forma de copo, que ela mais queima do que corta. Aquela ali, no primeira furação que você faz, ela aquece, esquenta, enfim. Ela não tem boa durabilidade. Então é muito melhor você investir, tá, em várias serras-copo dessa do que você ter um kit daquele com várias posições e que não vai durar nada. Beleza? É 80 conto compra um kit daquele. Você usa geralmente o grande e o médio e os outros ficam lá enferrujando, tá? E o acabamento nem presta, beleza? Então, sugiro essa que tem a vidia. Algumas vêm até com uma mola aqui dentro, olha, que quando você termina de furar, ela mesma empurra aquele material para fora. Então não fica entupido. Essas outras aí você tem que ficar desmontando, empurrando a madeira ali com uma chave, batendo por trás, enfim, é uma desgraça de verdade. Tá? Então a gente não recomenda. Com relação a brocas, para fazer as furações de dispositivos e para colocação de parafuso, você precisa ter as brocas. Olha, eu trouxe aqui algumas brocas apenas como ilustrar, tá? Mas eu vou dizer para vocês como que vocês determinam o tipo de broca que vocês vão usar. Então vamos lá. Deixa eu ver se tá todas aqui. Tá. Broca. Algumas situações eu preciso de uma broca do tamanho específico, exato. Por exemplo, uma broca de 5 milímetros. Se eu estou trabalhando com conector VB ou Rafix 20 ou conector Minifix, que eles têm um pino com uma rosca ali soberba, né, mas eles não são autobrocantes, eu preciso ter uma broca de 5 milímetros. Essa é a medida da broca que eles pedem para o perfeito travamento. Eu preciso fazer o furo com essa broca. A profundidade da maioria desses dispositivos do furo é de 12 milímetros. Então, uma outra coisa que eu recomendo para você não correr o risco de estourar a sua chapa durante uma furação é você ter, olha, esse limitador de broca, tá? Você pode fazer com uma fita? Pode. Mas o limitador aqui ele vai ser bem mais prático e não corre risco de falhar, tá? Então, aqui você pode afrouxar e verificar e fazer o ajuste de acordo com a sua necessidade. O meu aqui já está até ajustado para 12 milímetros, beleza? Broca aqui eu estou utilizando aqui para essa finalidade, broca de aço rápido, tá? Ela não possui uma ponta. Poderia ser que tem uma ponta? Poderia, mas olha só, a broca com ponta, gente, a ponta dela em algumas situações é tão grande que imagina a situação, eu preciso fazer uma furação de 12. A furação, a marcação da minha furação é pelo corte lateral da broca. E às vezes a ponta dela é tão grande que se eu fizer uma furação de 12 aqui, ó, a ponta atravessa na chapa de 15. Então eu prefiro muito mais trabalhar com a broca de aço rápido. Primeiro, que ela é versátil. Eu vou conseguir trabalhar furando o MDF, furando perfis de metais, por exemplo, puxadores em perfil, puxadores polegadas, entre outros, tá? Eu consigo furar com essa ferramenta aqui, eu não preciso ter um monte de broca para trabalhar com ela, tá? Porém,
essa broca para madeira mesmo, tá? Ela me dá maior precisão para acertar o centro de marcações, porque ela não escorrega. E eu consigo botar exatamente na marcação que eu fizer. Tá? Então ela vai ser muito útil nessas situações. Só que, como eu falei, nem sempre eu vou poder fazer a furação completa dela. Para furação no topo da chapa, ela é excelente. Para furação na face, nem sempre. Então eu recomendo que você tenha também essa. Ah, e se eu não quiser ter a de madeira e só trabalhar com essa? Como é que eu vou ter precisão no furo? Aí entra aqui uma outra ferramenta, que é o marcador, ou repuxo, como alguns conhecem, ou ponteiro. Ele tem essa ponta bem fininha. Se eu não tiver essa ponta fininha, vá lá no esmeril e deixa ele com a ponta bem fininha. Então você vai fazer a marcação, tá lá a marcação certinha, você vem com o seu martelo e ele coloca na marcação e ó, dá uma batidinha lá, pronto. Fez lá, vai bater não, vai bater fraquinho, vou bater aqui não, tá? É porque se eu marcar minha mesa aqui, eu tomo bronca depois. Mas você vai marcar mesmo. Tô. Ficou a marca lá, a sua broca não vai mais escorregar, ela vai ficar travada ali. Perfeito. Você vai ter precisão na hora do furo. Só que você vai acrescentar esse processo aqui, que é o uso do marcador, tá? Mas é muito tranquilo. Você faz todas as marcações, depois vocês vêm pontilhando todos eles e vai dar tudo certo. Beleza? Então dá para trabalhar, dá para ter aí no seu kit somente para montagem, né? É as brocas de aço rápido. Outra coisa que é importante, gente, é você ter brocas com comprimentos variados, tá? Então repara aqui, olha o tamanho dessa minha broca. Se você for comprar uma broca, deixa eu ver a medida dessa aqui para falar para você, 3,5. Se você for comprar uma broca de 3,5, ela vai ter ó, esse tamanho aqui, que você está vendo agora, ó, esse tamanho, tá? Você está vendo que a minha é bem mais longa. Agora, por que eu tenho uma broca tão longa como essa? Porque se você estiver trabalhando com parafuso, tá? A profundidade do seu furo tem que ser, não é que pode ser não, tem que ser pelo menos o tamanho do parafuso, nunca menor. Esse parafuso já precisa ter o alojamento dele criado, tá? Já precisa ter o alojamento dele criado. Então a sua broca precisa ser grande. Você vai trabalhar com parafuso, por exemplo, 6x70, numa chapa de 18. Ah, mas por que eu preciso trabalhar com um parafuso tão grande? Quanto maior o parafuso, maior a estruturação, a resistência dessa chapa, por exemplo, ao estouro. Quanto menor o parafuso, imagina, isso aqui é uma chapa. Meu parafuso entrou só a pontinha ali, ó. Ele tem pouca região de MDF para sustentar o peso, então ele estoura com facilidade. Quanto mais o meu parafuso entra na chapa, maior região, a área que ele tem para distribuir a carga. Então, eu preciso trabalhar com parafusos longos em caixarias, principalmente se for armários grandes, expositores de loja, tem que trabalhar com parafuso longo. E aí você precisa ter uma broca que tenha pelo menos o tamanho do seu parafuso. O tamanho não, tem que ser maior do que o seu parafuso, porque quando a gente coloca ela aqui, ó, na nossa parafusadeira, a gente perde um tamanho, tá? Então, se você pega aquela broca pequena ainda coloca na parafusadeira, ela fica ainda menor. Você não consegue fazer o pré-furo da maneira correta que ele tem que ser feito, tá? Então, tem que ter brocas longas. Agora, como que eu determino a espessura da broca para o meu trabalho? Então, isso está diretamente relacionado com a espessura do seu parafuso. Então, você vai pegar o seu parafuso, olha a importância do paquímetro agora, ó. Você vai pegar o seu parafuso, então imagina que eu não trouxe parafuso, né? Mas, ó, imagina que o seu parafuso, você vai pegar ele lá naquela parte lisa, que a gente chama de pescoço do parafuso, e vai medir o pescoço do seu parafuso. A sua broca tem que ter aquela medida. Ah, mas eu estou usando um parafuso pequeno que não tem pescoço, né? Ou ele é todo em rosca. O que eu faço? Você vai medir a medida que é dentro lá da rosca do parafuso, tá? A medida da haste, aquela medida interna. A sua broca tem que ter aquela medida interna. A única coisa que o seu parafuso tem que entrar fazendo na chapa é a usinagem da rosca. A rosca do parafuso vai entrando e criando essa usinagem, que é quem vai fazer o travamento. Quando o parafuso tem o alojamento dele perfeito
e ele entra usinando dessa forma, você pode tirar e recolocar ele quantas vezes forem necessárias, que você vai conseguir dar aperto nesse parafuso. Se a sua broca for mais grossa, ele vai patinar. Se ela for muito fina, ele vai expandir a sua chapa, ele vai estourar a sua chapa, tá? Então é assim que você escolhe a broca. Ah, mas eu fui comprar o parafuso, não vou ficar lá medindo o parafuso. Como é que eu sei, como é que eu escolho o parafuso nessas situações? Aí você vai ter que fazer conta de cabeça, tá? Parafuso, a broca tem que ter 75% da espessura do parafuso. Comprou um parafuso 4,5, faz o cálculo aí. Quanto que é 75% de 4,5? É essa a medida da sua broca. Beleza? Parafuso de 5 milímetros, 75% de 5 milímetros. Essa é a medida da sua broca. Beleza? É assim que você determina. A não ser situações como eu falei, dispositivo do Minifix, que tem que ser de 5 milímetros, cavilha de 8 milímetros, você precisa ter uma broca de 8 milímetros, um sensor de iluminação, como nós utilizamos em vários projetos aqui do curso de Marcenaria Moderna 4.0, ele pede uma broca de 12 milímetros. Então, eu tive que usar um adaptador na parafusadeira e fazer o furo de 12 milímetros. Então, você precisa dessas brocas de acordo com a tua necessidade e a espessura da broca para o tipo de parafuso que você estiver trabalhando, tá? Além disso, o meu parafuso, no geral, ele não vai ficar com a cabeça para fora. Ele precisa ficar, faceando na chapa, a cabeça do parafuso. Só que ele não vai ficar faceando porque você vai colocar a força aqui mais forte e empurrar ele na marra, não. Porque se ele entrar assim, ele na hora de sair, ele pode acabar estourando a sua chapa. Então você tem que fazer o que a gente chama de escareamento, tá? Que é criar o alojamento da cabeça do parafuso. E aí, gente, o escareador, olha, é essa ferramenta aqui, olha, onde você tem a possibilidade de já colocar a sua broca e no final do tamanho da furação que você vai fazer, você tem ali, a parte que vai criar o alojamento. E esse escareador aqui que eu estou utilizando, que está na minha mão, ele é interessante porque ele tem esse limitador que eu posso padronizar todas as usinagens, que aí todas as cabeças do parafuso vão ficar na mesma profundidade, tá? E isso também agrega valor aos nossos projetos. Ah, mas o cliente nem vai ver o parafuso depois, vai ter tamponamento. Não interessa. Na hora que estiver montando, tem cliente que vê. E aí vê lá que o troço todo arrombado, todo feito de qualquer forma, e ele vai perceber a falta de cuidado que você teve no seu trabalho. Então, se a gente quer agregar valor e a gente quer que o cliente pague o que a gente quer, a gente também tem que trabalhar com qualidade em todos os aspectos, tá? Então, escareador aí é extremamente importante. E a gente precisa também ter um escareador, olha, para metal, tá? Esse aqui serve tanto para metal como para parafuso, mas esse aqui também escaria metal, então ele deixa um acabamento sensacional, tá? E a gente precisa ter as fresas, tá? A gente precisa ter as fresas para dispositivos. Então eu tenho aqui, olha, uma fresa de 15, que é para as furações de minifix. Eu tenho uma fresa de 20, que é para as furações de Rafix ou VB, e eu tenho uma fresa de 35 para dobradiça 35 milímetros. Tá? Então, essas três aqui, pelo menos, eu preciso ter. Ah, eu trabalho com conector TAB 15. Vai utilizar de 15. Eu trabalho com conector TAB 18. Aí você vai precisar acrescentar mais uma broca aqui de 18 milímetros. Só que, quando a gente está falando de fresa, o pessoal conhece aqui também como broca, tá? Mas isso aqui é uma fresa ou uma broca force, né? Como é o nome dela também, que você vai encontrar mais facilmente. Compre brocas que tenham vidia, tá? Então você tem que olhar a sua ferramenta e você tem que perceber que no corpo da broca ou da fresa foi chumbado um outro metal, que é quem vai garantir o corte, quem vai ter maior durabilidade. Algumas fresas, gente, vocês vão perceber que o corte é feito no próprio material do corpo. Essas não têm qualidade de corte, não têm durabilidade, elas aquecem, força mais a sua máquina, gasta mais a sua bateria, força mais o teu braço, enfim, não recomendamos. Recomendamos as que tem vidia, tá? Que é esse material chumbado aqui, independente do modelo. Se tem vidia, pode ter certeza que vai ter uma qualidade melhor no acabamento do corte e maior durabilidade também, uma vida útil muito maior, incomparável. Cuidado que você tem que ter é para ela não bater no chão, não bater no metal, porque esse metal aqui ele pode trincar e aí danificar o seu corte, beleza?
Fora isso, gente, é incomparável a durabilidade, a velocidade da furação, enfim. E aí a gente tem aqui umas outras ferramentas que são indispensáveis para usar na parafusadeira, como, por exemplo, as ponteiras. Sugiro que você tenha uma ponteira pequena, uma ponteira grande, que você tenha um prolongador, tá? E que você tenha um joelho, que é para poder fazer curva, para você conseguir alcançar lugares com espaço reduzido, ainda assim utilizando a parafusadeira, tá? Então, pelo menos isso aqui, olha, gente, a gente montou 5 ambientes aqui no nosso curso de Marcenaria Moderna 4.0 e eu utilizei exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ponteira grande, média, prolongador e o joelho. Não preciso ter um kit enorme, cheio. Eu vejo aquele kit lá na loja com 200 ponteiras, eu fico doido para ter um daquele. Não precisa. Tenha 2 ponteiras assim e um pequeno, ó. Tá vendo? De qualidade, porque aqueles kits, a grande maioria, é tudo vagabundo e se você deixar roletar lá na cabeça do parafuso, já estoura aqui a ponta da sua Phillips. Então tenha pontas de qualidade, tá? E se você tiver pelo menos essas 3 aqui, ó, com esses 2 adaptadores, você tá feito. A maioria das situações você não vai ter dificuldade, beleza? Então aqui nós fechamos, tá? O uso aqui da nossa parafusadeira, beleza? Vamos entrar agora, gente, nas outras ferramentas que eu trouxe aqui para vocês também. Outras ferramentas aqui que são indispensáveis no processo de montagem. Tupia. Mas as usinagens você falou que eu posso terceirizar no outro vídeo que eu vi. Pode e deve terceirizar as usinagens. Só que existem coisas que uma terceirização não vai fazer para você. Quer ver uma situação? Nem toda central de serviço faz rasgo para iluminação. Você vai precisar fazer e você precisa de uma máquina dessa para fazer essa usinagem. Nem toda central de serviço faz o rasgo para você passar uma fiação. Você vai precisar fazer com essa máquina, com a tupia, tá? E aí, gente, a tupia, você vai ter, olha, as fresas, tá? Essas fresas aqui, que é importante também comprar fresas de qualidade, porque senão a durabilidade dela é uma porcaria. É uma máquina que gira em alta rotação, então se você não tiver um metal aqui de qualidade, ele vai destemperar, tá? E perder ali o corte facilmente, e aí acontece aquele efeito que ele vem queimando em vez de cortar, né? E saindo fumaça, literalmente. Então, tem que ser fresas de qualidade, tá? Só que além de fazer esses rasgos rebaixos para fundo, usinagens para passar fiação, também tem uma outra aplicação, que é você poder nivelar uma peça na outra. Então, imagina aqui a minha mesa, olha. A minha mesa, vamos imaginar que eu fosse fazer o tampo dela engrossado e eu fosse aplicar uma fita de borda larga sobre esses lados aqui, tá? O que acontece? Por maior que seja a precisão de um maquinário terceirizado, nem sempre o maquinário consegue fazer um esquadro 100%. Ou as medidas virem 100%. E aí, quando você junta um tampo no outro, sempre tem ali um dentezinho. Esse dente, ele vai ter um acúmulo maior de cola, ele vai marcar a sua fita de borda na hora que você estiver esfregando e o acabamento não vai ficar perfeito. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Você tem que passar a tupia em todos os lados para nivelar o topo da chapa. Então, eu vou juntar uma chapa na outra, né? Eu vou fazer isso. Então, não posso ficar com desnível. Eu preciso nivelar essa chapa uma na outra para depois eu aplicar a fita de borda nelas e realmente parecer uma chapa só. E aí, gente, a tupia, ela tem algumas fresas como acessório que nos possibilitam isso. Olha, por exemplo, essa daqui. Repare que essa fresa aqui, olha, ela tem um rolete guia, tá? Que você vai colocar na peça que tiver correta. Você vai encostar lá na peça e a parte que estiver saindo vai ficar para baixo. E ela vem tirando exatamente aquela sobra, exatamente aquela falha, e mantendo as duas peças perfeitamente niveladas. Então, olha, é com a tupia que você vai fazer esse tipo de nivelamento para você fazer um engrosso manual. Algumas empresas já fazem, tá, a terceirização do engrosso,
E esse processo de nivelamento da chapa é feito, na grande maioria, nas máquinas que aplicam a fita de borda. Tá? Então, antes da chapa receber a cola, ela passa por uma fresa de entrada, que faz exatamente esse trabalho aqui. Tá? Maravilha. Outra coisa que eu posso utilizar aqui, a tupia. Essa fresa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, olha, tá vendo que essa fresa ela tem uma curva? Sabe onde eu gosto de usar essa fresa aqui? No fundo sobreposto. Sabe aquele fundo todo pregado por trás, né? Todo parafusado por trás? É muito comum aquele fundo ele vir um pouquinho maior. Não é que ele veio um pouquinho maior, porque a maquinário do seu representante aí não tem um bom aferimento. Isso acontece por causa da chapa de 6 milímetros, que quando ela está inteira, ela geralmente tem ali uma barriga, um emborcamento, e quando ela é cortada daquele jeito, ela tem uma medida. Quando você começa a parafusar, ela vai se esticando, e aí ela acaba crescendo ali, às vezes 1 milímetro, 2, que seja. E aí aquele dente tem que ser eliminado, e aí a gente pode eliminar utilizando essa fresa aqui, ó. Tá? Posso usar aquela mesma fresa? Posso. Em que situação eu recomendo você utilizar essa aqui com essa curvinha? Em situações em que você tem um projeto modular, em que um módulo vai ser apoiado em cima do outro. Porque na hora que você apoia ele em cima do outro, que você empurra para trás, às vezes essa quina viva da peça faz com que ele trave, ou ele bata uma na outra, ou ele não deslize com facilidade. Então, se você passar essa fresa com essa quina quebrada, o que vai acontecer? Ele vai deslizar suavemente. Então, uma situação bem legal aqui que a gente utilizou no treinamento foi fazer um nicho falso, que eu preciso inserir e tirar ele de tempos em tempos para fazer manutenção no sistema de iluminação. A gente quebrou toda a quina dele e ele entra ali com uma suavidade que vocês não têm noção. Então, é uma fresa aqui importante, tá? Fresa de 6 é legal para passar iluminação, para fazer fundo. Na realidade, o fundo precisaria ser uma fresa com alguns décimos de milímetros a mais, ou pelo menos uma fresa de 7 milímetros, tá? Para o fundo ele não entrar muito arrochado e acabar machucando o canal, beleza? Mas é bom que tenha aí uma fresa de 6, de 7, tá? Uma fresa de 10, uma fresa de 11, se você encontrar. Não é muito comum, mas procurem para que vocês tenham um kit aí completo, beleza? Então essa é a finalidade aí da nossa tupia, entre outras aplicações, mas para montagem a gente vai utilizar muito nesse sentido, ok? Temos aqui também, olha, a nossa tico-tico. A tico-tico ela vai ser útil não apenas na montagem, mas também na instalação, para fazer o corte das vistas de acabamento. E ela vai ser útil, muito útil na montagem, em situações, por exemplo, eu tenho um balcão, que esse balcão utiliza uma travessa frontal, uma travessa traseira, e eu tenho divisórias nesse balcão. Eu preciso fazer um dente, como esse aqui, ó, nas minhas divisórias para encaixar a minha vista. A minha travessa. A travessa ela fica encaixada dessa forma, para a divisória ficar alinhada com a minha travessa. Como é que eu vou fazer aquele cortezinho? É um pequeno corte em L. Eu vou fazer utilizando a minha tico-tico, tá? Entre outros recortes que precisam de algum tipo de curva, tá? Abrir, por exemplo, o recorte de um forno, vou utilizar a minha tico-tico e outras aplicações, beleza? E como eu falei também, na instalação para fazer o recorte de acabamento das vistas, tá? Só que, como a gente está falando de recortar MDF, que tem acabamento dos dois lados, não pode trabalhar com qualquer lâmina. Tem que ser uma lâmina dual cut, tá? Então eu trouxe aqui 2 modelos de dual cut para vocês, olha. Essa dual cut, que é a BU3DC2, e trouxe essa outra aqui, tá vendo? Ó? Que é a BU2DC2. Qual é a diferença entre elas? A largura da lâmina. Então você vai reparar que essa aqui ó, tem a lâmina mais larga e essa daqui tem a lâmina bem fininha, tá? Quais são as aplicações dela? Lâmina larga, corte reto ou semilinear. A gente vai utilizar essa lâmina para fazer os cortes da nossa vista de acabamento, por exemplo, o corte do acabamento lá
da divisória de um balcão que tem que encaixar na travessa, né? Ou aplicações como essa, de uma prateleira que precisa encaixar numa estrutura metálica. Vou utilizar essa daqui, porque ela vai me facilitar fazer um corte reto, tá? Essa daqui mais estreita, eu vou utilizar quando eu quiser fazer corte curvo. Preciso fazer um corte redondo, tá? Preciso fazer uma curva, eu vou utilizar essa lâmina. Agora, por que essa lâmina ela consegue trazer um acabamento melhor? Não sei se vocês vão enxergar, mas essa lâmina possui dentes virados para cima e dentes virados para baixo. Então ela corta tanto descendo como subindo, e isso favorece o acabamento dos dois lados da chapa. E aí uma coisa que é bem legal também mencionar aqui em relação à nossa tico-tico é você ter a possibilidade de fazer o avanço, que é esse botão que nós temos aqui lateral, olha, que também acelera ali o processo do nosso corte e também o acabamento do nosso corte. Isso aqui faz a nossa lâmina trabalhar não apenas subindo e descendo, mas ele faz esse movimento aqui, ó, com a nossa lâmina. Ele empurra a ponta da nossa lâmina para frente e ele vai auxiliar para você ter um corte mais rápido e mais limpo, beleza? Então a gente gosta muito dessa tico-tico aqui. Eu posso até colocar para vocês o código dela na lista que eu vou disponibilizar aqui no vídeo para vocês baixarem, tá? Se quando você assistir esse vídeo ainda não tiver, só manda um comentário ali e fica ligado que a gente vai colocar esse arquivo para vocês, beleza? Maravilha. Outra coisa, ela permite que eu faça cortes angulares também, ó, eu consigo deitar isso aqui, ó, e fazer cortes angulares. E essa tico-tico aqui, gente, e a tico-tico que vocês forem escolher, tem que ter esse acabamento plástico para não arranhar a face da sua chapa, beleza? Então são esses os cuidados que você tem que ter com uma tico-tico. E aí, eu trouxe aqui para vocês também duas outras coisas que a gente não pensa muito em ter, mas são legais. Primeiro, um aplicador de cola quente. Em todos os nossos projetos com iluminação, a gente precisou prender o fio. Mas a gente não podia prender ele em definitivo, porque se precisar de uma manutenção, como é que eu tiro? A cola quente foi indispensável na fixação dessa fiação. Porque eu consigo colocar ela, ele seca rápido, ele fica dentro do alojamento, eu consigo nivelar ela depois. E se eu precisar arrancar ela, eu também consigo arrancar do MDF com tranquilidade, tá? Então, uma cola quente é bem legal você ter no seu kit. E uma ventosa. Para algumas chapas muito porosas, você não vai ter uma fixação muito duradoura, tá? Ou seja, você vai colocar, vai travar, ele vai travar, mas se você deixar aqui de um tempo, daqui a pouco ela está solta. É por conta da porosidade da sua chapa. Mas ela vai ser muito útil aí para te auxiliar a carregar alguns materiais lisos. Você vai poder utilizar ele. Isso aqui aguenta até 80 kg, gente. Eu consigo mover a minha mesa com ele. E também para umas situações que a gente utiliza muito aqui, que são fundos falsos, para esconder fiação, para esconder a suspensão, para esconder o drive de iluminação. Então a gente coloca um fundo falso fixado com velcro, tá? Que é um sistema bem legal, que depois eu trago para vocês aqui também em próximos vídeos. E aí, gente, é só encaixar isso aqui no fundo falso e remover o fundo para fazer manutenção. Então é uma ferramenta que eu recomendo de verdade que vocês tenham aí no kit de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado de conhecer todas as ferramentas que nós utilizamos e que agora você seja capaz de montar o seu kit. Eu fico por aqui, um forte abraço para você e até o próximo conteúdo da nossa Maratona 4.0.